Fala, galera! Vamos esperar o pessoal entrar aí. Estamos animados. Vamos guardar o pessoal aí. Bom, queria começar aqui com a música animada aí para empolgar a live de hoje. Mas como eu estou usando dois telefones aqui para fazer lives ao mesmo tempo, então não tem Spotify para isso. Tablet ali contabilizando o tempo. Computador aqui atrás eu até poderia colocar, mas aí ia ficar muita coisa para organizar. Já tem a luz. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá aí? Hoje a gente vai para a live de número, deixa eu ver, número 4, né? Hoje live número 4 para falar um pouquinho sobre superação na corrida. E aí, estão animados? Alguém tem alguma expectativa de se superar? Sair daqui querendo superar seus limites? Alcançar feitos até então inalcançáveis por vocês? Então, vamos lá. Hoje o objetivo da live é tratar um pouquinho sobre esse tema, superação, e como que a corrida pode te ajudar a atingir essa superação ou trazer essa superação para a sua vida. Então, caso alguém tenha alguma história de superação, história de motivação que queira compartilhar aqui nos comentários, ou que você, Igor, não te conheço, nunca te vi, mas eu quero falar minha história, pode falar aqui que eu vou ler, vou achar super interessante. Caso você me conheça, eu conheço a sua história e você queira compartilhar, você fala aqui qual a história que você quer compartilhar, que eu ficarei muito feliz de compartilhar a sua história. Ainda mais se tiver uma história engraçada no meio, que vocês já me conhecem e sabem que as histórias engraçadas de superação acontecem comigo, igual que eu vou contar hoje da maratona, né? Então vamos lá. Antes da gente falar sobre superação, a gente precisa tentar nos organizar para atingir essa superação. Porque nada cai do céu. Até para ganhar na Mega Sena, você precisa jogar, certo? Então, quando a gente vai falar que a gente quer ter alguma superação, a gente precisa ir atrás de algo. Então, por exemplo, Igor, eu quero superar a depressão. Para isso, você precisa ir atrás de alguma coisa para superar. Para usar como ferramenta para superar. Igor, eu quero tentar emagrecer. Eu quero superar esse processo de emagrecimento. Então, eu preciso ir atrás de uma atividade física. Eu preciso ir atrás de um nutricionista, de seguir uma dieta. Eu preciso ir atrás. Minha superação é mudar de casa. Eu preciso ir atrás de um trabalho melhor. Eu preciso me dedicar mais no trabalho. Então, a gente precisa saber o que você quer e como que você vai atingir. E isso vai entrar muito bem com a corrida. Por quê? Quem acompanhou as lives passadas, a gente viu ali que para a gente acompanhar, para a gente conquistar algum feito, alcançar os primeiros 5 km, diminuir o tempo nos 5 km, fazer a primeira meia maratona, a primeira maratona, os primeiros 10 km, para a gente sair do lugar, depende da gente dar o primeiro passo e dar prosseguimento, né? Então, para a gente chegar nos 42, a gente precisa passar pelos 5, precisa passar pelos 10, precisa passar pelos 21, passar para até então alcançar os 42, certo? Então, a primeira dica que a gente vai dar aqui, que é o que a gente fala para os alunos e é o que a gente busca, é ter metas. Então, vamos supor, nesse meu caso, né? Eu fiz a inscrição para Chicago, para a Maratona de Chicago, e a minha meta era concluir os 42 quilômetros. Seja correndo, seja caminhando, seja engatinhando, a meta era terminar. Então, você precisa ter uma meta bem definida, né? Então, a meta era terminar os 42. A partir do momento que eu tenho essa meta, eu tenho um direcionamento. Então, a partir daí, eu vou começar a fazer planos para atingir essa meta. Então, quando eu falei lá, vou fazer Chicago, o que eu tinha que fazer? O que está no meu alcance? Treinar corrida. Beleza, vou montar meus treinos aqui. No caso, eu vou montar porque eu sou especialista. Mas no seu caso aí, que você não vai sair contratando o ChatGPT, não vai botar essa sua cabeça para trabalhar, você vai atrás de um especialista
para te ajudar a atingir esses seus objetivos, né? Então, o que eu podia fazer? Vou fazer o treino de fortalecimento para não me machucar e para possivelmente melhorar o meu rendimento. Já foi um plano. Outro plano, vou atrás de um nutricionista para conciliar minha dieta, porque até então eu não tinha um acompanhamento. A partir do momento que eu preciso, estou dando um exemplo, né? A partir do momento que eu preciso correr 42, a minha carga de treino vai ser maior. Então eu preciso mudar minha alimentação. Eu vou precisar cuidar da minha alimentação no dia da prova, no dia dos treinos. Então isso tudo já tem que entrar ali no plano. Eu vou ter que ter um plano para eu conseguir dormir melhor. Eu vou ter que ter um plano para eu conseguir ter possíveis saídas, caso eu fure num dia, fure no outro treino. Ou então, não, eu tenho que ver que eu não tenho brecha para furar. Então, não tenho brecha para furar. Vai ser o meu plano tentar fazer mais treinos, de repente, né? Então, a partir do momento que a gente estabelece uma meta, a gente precisa tentar ter planos para que a gente procure alcançar essa meta lá na frente, certo? E aqui tem um negócio que muita gente fala, né? Que a gente escuta muita gente falar por aí, que é aquele negócio, antes mal feito do que não feito. A gente concorda em partes com isso. Por quê? Para a gente evoluir, a gente tem que ter constância. Então, vamos supor que eu vou fazer 3 treinos por semana de corrida, né? Vou usar só esse exemplo da corrida. Vamos supor que na primeira semana eu faço esses 3 treinos bonitinhos. Na segunda semana, eu falo assim, nossa, eu tô vendo que o treino hoje não vai render. Eu vou faltar o primeiro treino. Segundo treino, nossa, eu tô vendo que hoje o treino não vai render. Vou faltar o segundo. E no terceiro eu falo, nossa, hoje eu tô sentindo que o treino vai render. Fui, fiz, rendeu. Só que, imagina, isso no mundo paralelo 1. No mundo paralelo 2, o Igor falou, poxa, hoje eu tô sentindo que o treino não vai render. Mas eu acho que dá para eu fazer. E eu vou. No segundo dia, poxa, eu acho que hoje o dia não vai render 100%, mas eu acho que dá para fazer. E eu vou. E no terceiro dia eu falo, poxa, hoje o treino eu acho que não vai render novamente, então na semana é difícil, mas dá para fazer o treino mais ou menos meia boca. E vou lá e faço. Então, essa pessoa que fez o treino mais ou menos, às vezes, ao longo do tempo, se isso acontecer várias vezes, ela vai ser melhor, o desempenho dela, né, a evolução dela vai ser melhor do que daquela pessoa que faz um treino bem feito, falta 2, faz 2 treinos bem feitos, faltam 3. Então, a principal importância que a gente vai ter é a constância, porque aquele negócio mais importante do que a velocidade é a direção. Então, a partir do momento que você começa a acertar a sua direção, eu vou treinar para Chicago daqui 6 meses. Eu vou tentar correr 3 vezes por semana. Eu vou tentar fazer musculação 3 vezes por semana. Eu vou seguir dieta. Tentar seguir ali dos 7 dias, vou tentar seguir 6 dias, por exemplo. Quanto menos eu errar, melhor. Então vai ser muito importante essa constância. E aí, como que a gente vai tentar ser mais constante possível? Né? A gente vai bolar aqui algumas estratégias que vão te ajudar nessa constância. A primeira estratégia é você ter metas curtas. Então, nesse caso nosso, né? Meu e da Bárbara, a gente tinha a prova, a gente fez a inscrição, se eu não me engano, em dezembro. E a nossa prova era em outubro. Então, a gente ia ter ali quase 10 meses para treinar para a maratona. Só que 10 meses é muito tempo, gente. É muito tempo para você se perder ali naquela rota. Então, nos primeiros meses, a gente está muito empolgado. Nossa, eu vou correr Chicago. Nossa, eu vou tentar fazer uma maratona. Só que aí passa o terceiro mês, passa o quarto mês. Aí você fala, não chega nunca. Está muito distante. E aí você vai se desmotivando. Por quê? Lembra que a motivação é algo que te leva a ter aquela ação. Então, eu fiquei muito motivado no dia que eu fiz a inscrição para Chicago. Eu fiquei muito motivado quando eu comecei a fazer meus primeiros treinos para Chicago. Só que aí, a partir do momento que essa motivação vai cessando, quem tem que comandar a disciplina e a constância? Então, tem que ser aquela pessoa que faça chuva, faça sol, você vai treinar porque você lembra da sua meta lá na frente. Só que quando ela está muito distante, é interessante a gente colocar uma meta curta. Então, o que a gente fez nesse nosso exemplo de Chicago? A gente, em março, a gente fez uma meia maratona. Então, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente estava treinando com a cabeça em Chicago,
mas lembrando da nossa meta de curto prazo, que era correr em março. Então, a gente fez esses 3 meses ali, 3, 4 meses, para a gente chegar em fevereiro, chegar em março, animado com essa prova. Passou essa prova de março, a gente deu ali 1, 2 semaninhas de treino mais tranquilo, para a gente poder adaptar a nossa realidade. E aí a gente tinha de novo, lá em outubro, Chicago. Só que novamente estava muito distante. Então o que a gente colocou ali no caminho? Uma corrida, uma meia maratona em Florianópolis. Então a gente tinha outra meta de curto prazo. E aí a gente tinha que o quê? Pô, Chicago está lá na frente. A gente estava sempre lembrando de Chicago. Mas no meio do caminho tinha Florianópolis. Então a gente ia treinando e motivando, né? Ou levando a motivação para Florianópolis, ou pensando na disciplina. Se eu não treinar agora, eu tenho tempo para recuperar para Chicago? Tenho tempo. Mas se eu não treinar agora, eu vou sofrer em Florianópolis. Então a gente sempre colocava metas curtas para que a gente procurasse superar essas metas e não ficar tão distante da nossa meta de longo prazo, que era Chicago. Beleza? Então, nesse nosso exemplo, foram essas provas. Mas se o seu exemplo, por exemplo, correr 10 km, poxa, eu vou correr 10 km daqui a 3 meses. Só que é interessante você colocar, por exemplo, não corro nada hoje. Nesse primeiro mês, a minha meta é fazer 5 km. E aí você vai procurar bater essa meta. Você vai ver que você está ali, ó, próximo daquela meta. Você vai se sentir mais motivado e mais disciplinado porque você está vendo que está ali muito próximo. Então você vai fazer esses 5 km. Conseguiu ou não, aí isso já são outros 500. Depois no segundo mês, poxa, minha meta vai ser completar 7 km. Ou então não, 8 km. E aí você vai em busca dessa meta. E a mesma coisa quando você entrar no último mês. Você vai sair dos 8 e ir para os 10 km. Mesma coisa acontece quando a gente quer emagrecer, por exemplo. Você não vai falar, nossa, eu quero emagrecer 10 quilos em um ano. E aí acabou. Porque senão você vai ficar largado. Você vai falar, nossa, no primeiro mês emagreci 5 quilos. Nossa, então se no primeiro mês eu emagreci 5 quilos, olha o tanto de tempo. Eu tenho 11 meses, eu tenho 10 meses para continuar comendo, para chegar no último mês eu perder mais 5 quilos. Então, não, ou então não. Nossa, eu não estou perdendo nada. Por quê? Porque eu estou largadão e estou deixando para correr atrás nos últimos 6 meses, últimos 4 meses. Então, nesse caso do emagrecimento, é interessante você colocar uma meta. Vou tentar emagrecer 500 gramas nesse primeiro mês. Conseguir, massa, no segundo mês eu vou emagrecer mais 500. Ou então, não, pô, eu vi que está tranquilo, vou botar uma meta mais ousada. Vou tentar emagrecer 1 quilo, 2 quilos. Então, é muito importante a gente ter essas pequenas metas. Beleza? Tanto no programa Meus Primeiros 5 km, a gente tem essa meta bem definida, essa meta de longo prazo, que é fazer no final do longo prazo, que eu digo assim, do projeto, né? Que é você fazer no final do programa os 5 km. E a gente tem ao longo das semanas também algumas metas de curto prazo, que é para quê? Para a gente tentar não matar os 3 treinos da semana. Entendeu? Na consultoria individualizada que a gente também tem essas metas. Então, no caso hoje, a gente veio um aluno aqui conversar com a gente que a meta de longo prazo dele é no ano que vem fazer uma maratona. Daqui 2 anos fazer uma ultramaratona, que são mais do que 42 quilômetros. Só que, você concorda que se eu tiver a meta para daqui 1 ano correr 42 e daqui 2 anos correr 100 quilômetros, esse ano aqui eu não vou fazer nada. Por quê? Eu não tenho um parâmetro, eu não tenho uma meta de curto prazo. Então, nesse caso dele, a gente, tanto ele quanto eu, né, a gente chegou no consenso que a gente tem que colocar metas de curto prazo. Então, nesse primeiro ano, ele vai fazer algumas meia maratonas. Depois, ele vai procurar diminuir o tempo delas. E aí, depois, a gente vai para a maratona. E aí, claro, isso aí a gente não conversou agora, porque ainda está muito distante, mas entre a maratona e a ultramaratona, tem mais metas que a gente vai colocar ali. Então, por isso que é importante a gente fazer as metas. Certo? Outra coisa que é muito importante, que nesse caso da nossa consultoria individualizada, é fundamental para te ajudar a ter constância. A questão da adaptação. Por quê? Num mundo perfeito, a gente vai conseguir fluir certinho. Vai fazer os 3 treinos na semana, não vai machucar, não vai dormir mal, não vai escorregar na chuva, cair, quebrar o pé, não vai bater o carro e ficar internado. Então, na nossa vida real, coisas acontecem. E coisas acontecem e adaptações precisam ser feitas.
Então, a vantagem de você ter uma consultoria individualizada é justamente essa. Por exemplo, estou numa semana que o meu trabalho vai me impedir de correr, fazer aqueles treinos, né, que são muito intensos ou demoram muito, ou não vou conseguir fazer treino nenhum porque estou acompanhando alguém no hospital, alguma coisa assim. Então, a adaptação do treino vai ser importante justamente aí. O que a gente pode fazer em conjunto, o treinador com o aluno, para que você tenha a maior constância possível? Olha, vamos diminuir então o tempo de treino essa semana, para você conseguir fazer pelo menos um pouquinho, para não perder o ritmo. Ou então, não, vamos fazer o seguinte, você vai ficar esse dia sem treinar. Vamos tentar mudar os dias de treino essa semana? Vamos tentar colocar para o final de semana? Vamos tentar pegar a semana que vem, que é mais tranquila, de treino, seus treinos são mais tranquilos. Vamos puxar para essa semana e deixar esse treino mais difícil para lá? Ah, Igor, na minha planilha está dizendo que eu tenho que correr 10 km essa semana, mas eu vi uma prova muito legal que são 12 km. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o da semana seguinte, 10 km, e puxar para essa? Ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse treino durante a semana, ao invés do final de semana, para não chocar com a prova. Então, a adaptação é muito importante por isso. E isso que eu estou falando agora é a adaptação da planilha, certo? Mas a gente tem também a adaptação das metas. Então, vamos lá, aconteceu com a Bárbara. Nossa, eu quero correr uma maratona. Mas a partir do momento que ela ficou grávida, já não dá para acontecer naquele ano. E nem no ano seguinte, dependendo do ritmo que ela quer voltar a correr. Então, por isso que é importante conversar com o treinador. Professor, estou grávida, não consigo correr maratona esse ano. O que a gente vai fazer? Vamos dar um tempo na corrida? Vamos diminuir o estímulo? Vamos fazer um treino no elíptico? Vamos adaptar o treino? Aí no ano seguinte, professor, eu quero correr uma maratona, mas eu não me sinto capaz de já fazer esse ano. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar sua meta então, jogar essa meta para o ano que vem e nesse ano vamos fazer como meta uma meia maratona? Ah, eu não estou com muito tempo para treinar. Vamos botar uma meta de 10 km e aí depois a gente vai atrás dessa maratona? Então essa adaptação é importante justamente aí, para te ajudar a se manter constante. A palavra de hoje é constância e disciplina. Beleza? Antes de eu passar para o próximo, deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa promoção de Black Friday. Então, para quem está assistindo aqui e está querendo começar a correr, sair do zero e ir para os primeiros 5 km, a gente tem o nosso programa de treinamento que chama Meus Primeiros 5 km, onde você vai sair do zero e vai para os primeiros 5, beleza? O nosso programa, a gente usa a plataforma Hotmart. E lá você vai ter todos os treinos descritos em vídeo. Você vai ter um planner para te ajudar justamente a manter esta constância aí. Inclusive, quem quiser esse planner, manda uma mensagem para a gente aqui que eu vou disponibilizar para você. Nesse planner, você consegue colocar lá se você treinou, se você seguiu sua dieta, se você dormiu bem, se você bateu sua meta de água. Porque lembra que você precisa ser constante. E caso você não seja constante em alguma dessas áreas, você não vai conseguir obter os seus resultados da maneira que você queria, certo? Tem também um programa de fortalecimento, vídeos de fortalecimento e como evitar algumas lesões. Isso no programa Meus Primeiros 5 km. Quem entrar de segunda-feira agora, né, que foi o início das lives, até a próxima segunda, dia 11/11, vai ganhar um mês de consultoria individualizada para poder dar prosseguimento nessa evolução, nesse início da corrida. Seja para diminuir o tempo dos 5 ou para aumentar a distância. E para a galera que já corre, que está aqui, que fala, Igor, eu já corro 5 km, eu já corro 10, eu já corro 21, eu já corro 42, eu corro ultramaratona, eu sou o bichão. O que você vai fazer? Você vai poder entrar na nossa consultoria individualizada. Os treinos são personalizados. E quem entrar até a segunda-feira vai ganhar mais um mês no final do seu plano. Então, sendo ele de fortalecimento, de corrida ou o combo, que insere os dois, que tem as duas modalidades, né? Então, você comprou um mês, você leva 2. Você comprou 3, você leva 4 e assim sucessivamente. A gente tem plano mensal, trimestral, semestral e anual. Beleza? Falando aí da promoção, terminado, né? E aí a gente vai para mais dicas para você procurar se superar. Depois eu vou dar alguns exemplos aí de superação. Um negócio muito legal é você... Aí vai de pessoa para pessoa. Você tem que ver como que é o seu perfil. Mas um negócio muito legal é você tornar suas metas ou
públicas, mas que eu digo público, você não precisa falar para todo mundo. Você pode escolher um ciclo fechado de pessoas e falar suas metas. Por quê? A gente funciona na base da pressão. Então, a partir do momento que você fala para alguém da sua meta, você fica assim, cara, quando é só você que sabe, você fala, quer saber, eu vou fazer não. Tô nem aí, se eu não fizer, beleza. Quando você fala para outra pessoa, você fica assim, cara, minha honra vai doer aqui se eu não fizer. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente fez, vamos correr Chicago. Falei, Bárbara, vamos gravar um vídeo no YouTube. Porque gravando um vídeo no YouTube vai forçar a gente a fazer isso. Eu vou todo mês gravar um vídeo, falar que eu estou treinando para reforçar isso, para eu não arregar. Então, essa foi a minha estratégia, né? Às vezes para a Bárbara isso não faz tanto efeito, mas para mim isso faz. Então, por exemplo, a partir do momento que eu falo, galera, olha aqui, eu vou correr essa corrida. E a minha meta é isso. Por exemplo, Chicago, a minha meta é terminar. Eu vou fazer 42. A partir do momento que eu já falei isso aqui, já joguei para o mundo, já era. Vou fazer. De um jeito ou de outro, vou fazer. Tornar as metas públicas, né? Outra coisa interessante é você incluir pessoas nessas metas ou pessoas nesse processo. Então, por exemplo, nesse caso, poxa, vamos supor que eu iria fazer uma prova sozinho, uma maratona sozinho. Tornei isso público, já gera uma pressão em mim. Agora, poxa, Bárbara, eu estou inscrito e você está inscrito também. Aí já é a pressão ainda maior, porque aí você fica assim, cara, eu vou fazer. E se eu não treinar, pode correr o risco de eu desmotivar a Bárbara. Então, de repente, poxa, eu quero treinar, para além de eu fazer, eu quero motivar ela. Então, isso ajuda. Então, pessoas dentro da meta ou dentro do processo, as pessoas se ajudam. Já aconteceu com você aí? Depois você me responde. Já aconteceu de você, nossa, hoje eu tô animado, hoje aqui em Brasília tá uma chuvinha, mas eu tô animado de amanhã acordar cedo e ir correr. Falo com meu amigo Zezinho. Zezinho, amanhã bora acordar 6 da manhã e encontrar no parque 6h30 para correr? Bora. Zezinho também tá animadão. Bora. Aí os dois vão dormir. Amanhã, 5h30 da manhã, toca o despertador. Eu falo, nossa, olha, o tempo tá nublado. Tô com uma preguiça. Eu tô achando que eu não vou correr. Se fosse por mim, não iria. Mas eu combinei com o Zezinho. Poxa, sacanagem. Zezinho deve estar lá me esperando. E enquanto isso, Zezinho tá na cama dele pensando a mesma coisa. Não vou de jeito nenhum. Mas pensa, poxa, combinei com o Igor. Eu vou, porque senão é muita sacanagem eu não aparecer. Então isso ajuda você a não faltar o treino. Ajuda você a, de repente, pensar 2, 3 vezes antes de faltar o treino. Juba aí falou, já aconteceu. Eu desisti, mas minha amiga estava no ônibus indo já. Inclusive, já aconteceu comigo, justamente com a Juliana. Um dia ela estava aqui em Brasília e ela falou, vamos correr. Eu tinha, sei lá quantos quilômetros a gente tinha que correr. Acho que ela tinha que correr 15 e eu tinha que correr 21, alguma coisa assim. E aí ela falou, poxa, a gente podia sair para correr. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos sair correndo do Lago Norte, que é onde fica o nosso estúdio, vamos correndo até o Parque da Cidade. Bora. Dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que eu pensei é, não vou de jeito nenhum. Mandei para ela, e aí? Tá dormindo? E ela falou, já tô indo. Aí eu falei, já era então, né? Porque já tá indo. Aí foi isso. E aí a gente foi. Então você incluir pessoas no processo ou lá na meta é muito legal. Por exemplo, tem gente... isso é o que eu vou falar no próximo. O próximo fator, o próximo tópico é o propósito. Então, qual o propósito que você tem com a corrida? Então, vamos supor, às vezes o seu propósito tem que ser forte. Então, por exemplo, no meu caso, né? Caso da maratona, qual era o meu propósito? Era me superar. Então, pegar um negócio ali que eu falava, que eu julgava que eu não era capaz e provar para mim mesmo que eu era capaz. Você pode ter esse propósito de provar para os outros? Pode ser que sim. Pode ser que comece com uma aposta. Às vezes a pessoa, duvido você correr uma maratona. Aí a outra, opa, beleza, duvida, já começou por aí, já vai. Às vezes pode ser o propósito de você apostar com você mesmo. Então, poxa, eu acho que eu não sou capaz. Então eu vou lá e vou provar para mim mesmo que eu sou capaz. Pode ser que eu já vi também pessoas que, vai nascer meu filho e ele nasceu com problema de saúde. Se ele se curar, eu vou correr uma maratona. Se ele se curar, eu vou caminhando daqui até a cidade não sei o que tem um negócio religioso. Tem gente que se apega a isso. Então, o importante é você ter o seu propósito. De repente a pessoa está lá assim, acontece muito nesses, vou citar filmes aqui, né? Filmes americanos assim, a pessoa voltou da guerra, e aí pisou numa mina, perdeu uma perna. Aí ela vai lá e fala, quer saber? Eu vou
correr uma maratona, vou correr uma meia maratona para provar que mesmo sem perna, sem uma perna, sem um braço, sem as duas pernas, eu consigo fazer essa superação. Não sei se vocês já viram também, tem muita gente que faz prova, ou essas provinhas mais curtas, de 5 quilômetros, meia maratona, tinha lá na maratona também que eu vi. Tem gente que faz triatlon, às vezes o filho nasceu com alguma deficiência e o pai ou a mãe vai lá, empurra o carrinho com o filho lá. Por quê? Porque isso é a superação, é o propósito dessa pessoa. Às vezes ele quer provar para o filho que ele é importante, às vezes ele quer provar para ele mesmo que ele consegue dar conta de tudo, às vezes ele quer provar para as outras pessoas que o problema das outras pessoas é insignificante. Então lá, por exemplo, em Chicago, na verdade eu passei correndo por ele, né? Um rapaz empurrando o filho na cadeira de rodas, tipo um triciclo que tinha lá, né? 2 rodinhas atrás e uma na frente. Eu passei correndo por um cara que não tinha nenhuma perna. Ele estava ali com 2 próteses, corria assim, eu vou até inclusive, eu sei que a galera tá pedindo, vai vir aí o vídeo no YouTube da corrida, mas é porque eu preciso de tempo, né? E as lives aqui estão consumindo muito tempo, mas vai vir esse vídeo e vocês vão ver esse rapaz, esse senhor empurrando o filho e o outro correndo sem perna ali. Então a pessoa precisa ter um propósito. Eu quero emagrecer por quê? Porque eu quero ser mais bonito, me achar mais bonito, me achar mais atraente. Então esse vai ser o seu propósito. Eu preciso emagrecer por quê? Porque eu tive um infarto. Porque eu tô com medo de não ver meu filho crescer, tô com medo de não ver meu neto crescer, tô com medo de não conseguir dar conta de um estilo de vida que hoje eu dou. Então você precisa achar o seu propósito e usar isso como motivação para te ajudar a dar esse start, mas você precisa ter disciplina. E a disciplina que vai comandar isso tudo, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu consigo falar quantas vezes eu faltei o treino de corrida. Por quê? Porque eu estava muito disciplinado. Então, quais vezes que eu não treinei? Eu consigo lembrar, assim, as vezes que eu não treinei. Eu lembro que teve uma vez que eu não treinei porque eu fiquei muito cansado de um treino que eu fiz. Aí, eu pensei, a minha justificativa vai ser, eu preciso descansar mais. Tem sentido? Não tem sentido? Tem sentido. Eu não vou treinar hoje porque eu tentei correr na rua, começou a chover. Aí eu fui para casa, fui correr na esteira, acabou a luz. Ou de repente, eu passei mal. Então, por exemplo, aconteceu comigo, porque agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas lembrei. Aconteceu comigo, por exemplo, eu fiz um treino, cheguei em casa, fui tirar o tênis e escorreguei. Eu estava com a meia e eu escorreguei, machuquei meu joelho. Então aí na semana seguinte, eu não treinei. Por quê? Porque eu estava com dor no joelho. Então era mais inteligente eu não treinar para eu me recuperar e voltar na outra semana de onde eu parei. Mas de repente, se não fosse algo tão grave e eu não precisasse parar, eu poderia simplesmente diminuir o meu volume de treino, treinar menos, treinar mais rápido, entendeu? Então toda essa disciplina, ela é importante quando você vai ver, quando você tem a sua superação. Então, vários dias eu poderia, vou correr hoje não. Só na maratona vai ser um dia que eu vou sofrer, um dia. Mas é naquele dia que você vai se arrepender de não ter disciplina. Então, eu tive disciplina e foi lá naquele dia que quando eu não aguentava mais, eu falava bem assim pra mim. Olha o tanto que eu treinei, olha o tanto que eu abdiquei, olha o tanto de coisa que eu fiz para chegar até aqui. Então, até tal quilômetro eu sei que eu consigo chegar. E aí, a partir do momento que você chega nesse quilômetro, você vai e fala, a partir daqui, o que vier é lucro. E aí você quer se superar. Então, por exemplo, nesse caso da maratona, o que acontece? A gente tem os treinos longos, quem viu a live de ontem, a gente tem os treinos longos, que a gente procura chegar ali próximo de 30, dependendo da aptidão da pessoa, né? Chegar próximo de 30 quilômetros. Então, ali, quando começou a corrida, eu tinha consciência de que até os 30 eu aguento. Já fiz no treino, vou fazer aqui. Depois, para mim, vai ser uma corrida mental de 12 quilômetros, certo? E aí, o que acontece? Até o quilômetro 30 eu consegui manter uma velocidade muito boa. Do 30 para os 40, eu já precisei reduzir. Porque a partir dali, tudo era novo para mim. Só que eu precisava ter o quê? A adaptação. Então, eu sabia que eu tinha que me adaptar ao meu ambiente, ao meu momento. Então, eu procurei diminuir o ritmo para ir conseguindo chegar até o quilômetro 40.
Quando chegou o quilômetro 40, e aí o que acontece? Aí vem também o lado mental. Quando chegou no 40, aí você já começa a se questionar. Caramba, eu nunca fiz essa distância, eu estou muito cansado. E aí começa essa batalha mental. E aí eu procurei caminhar um pouquinho. E aí foi justamente que eu fui lembrando dos treinos. Poxa, olha aquele treino que eu fiz. Pô, o treino eu terminei acabado. Poxa, olha aquele dia que eu não pude jogar futebol. Olha o que eu tive que abdicar. Eu tive que parar de treinar futebol para não sentir dor no joelho, para poder fazer a maratona. Olha o tanto de futebol que eu perdi. Poxa, olha o tanto de dia que eu tive que dormir tarde e acordar cedo para treinar. Então, justamente isso tudo me deu um combustível para chegar lá no final dos 42. E assim, o que às vezes nesses últimos 2, 3 quilômetros ali eu tive de batalha mental, valeu muito a pena. Então eu posso te dizer que no final valeu a pena, eu faria de novo. Às vezes naqueles últimos 3 quilômetros, não vou mentir, eu pensava, nossa, nunca mais vou fazer um negócio desse. Mas no final foi tão bom que eu já penso em fazer outro. Por quê? A superação exige justamente isso. Exige você se superar, se desafiar. Beleza? Então, o que a gente pode tirar da live de hoje? A palavra principal, as palavras, né, principais são constância e disciplina. Beleza? Tem alguém que tem alguma história de superação aí? Deixa eu ver aqui. Ou alguma coisa que vocês acham importante? Isso, alguém mandou aqui. Eu quero que você recupere minha motivação por mim. Então, isso é até um negócio interessante, porque lembra do que a gente falou? A motivação, ela é aquele negócio que te motiva a fazer alguma coisa. Então, você precisa justamente tentar tirar isso daí de maneira interna, tentar achar a sua própria motivação. Mas ter pessoas ao seu lado te ajudam. Então, nesse caso aí, você quer que eu te ajude a se sentir motivado. Assim, atualmente, né? A gente como treinadores, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar te dar palavras positivas, te incentivar. Porque de nada adianta, isso serve para a vida também. Eu estou falando no caso aqui de professor, mas isso serve de tudo. De nada adianta, por exemplo, vamos supor que eu vou acompanhar a Bárbara na maratona. E aí eu falo, Bárbara, a sua meta, a gente botou lá que a meta dela é terminar a maratona em 4 km, ou em 4 horas, em até 4 horas. Bateu o recorde de tempo dela. De nada adianta eu estar lá no alambrado e falar assim, Bárbara, seu tempo tá uma merda, sua velocidade tá horrível, tá muito ruim. Então não, eu tenho que o quê? Motivar. Tem que falar, boa Bárbara, isso, por mais que esteja uma merda, eu tenho que motivar. Por quê? Quem muito faz, como é que é a frase? Muito ajuda quem não atrapalha. Então a gente, nesse fator de professor, de treinador de corrida, o que cabe a gente fazer? Justamente motivar os alunos. É falar, olha, você de repente hoje você não fez uma boa prova, mas você está melhorando bastante. Olha só como você evoluiu. Você de repente fez o programa Meus Primeiros 5 km e você não conseguiu concluir os 5 km. Mas olha só o que você fez. Você saiu do zero. Você não fazia nada, você era um completo sedentário. E hoje você consegue fazer 5 km de maneira pausada. Então você já se superou. Você está melhor do que você de antes. E no papo que a gente teve aqui na terça-feira com a Luísa, que a gente falou de equipamentos, ela veio aqui e justamente contou a história de superação dela. Ela, ao começar o programa Meus Primeiros 5 km, ela não se via capaz de correr 5 km. E ela foi fazendo, e ela foi vendo como era difícil. Só que a cada treino ela se superava. Ela falava, poxa, eu vou tentar fazer mais um treino. E conseguia. Poxa, vou tentar fazer mais um treino. E ia evoluindo. Chegou no final, ela até comentou que no final, exatamente na data programada, ela não conseguiu fazer os 5 km de maneira contínua, mas ela conseguiu fazer 5 km de maneira pausada. E ela ficou muito feliz. Porque ela não estava competindo com o Igor, não estava competindo com a Bárbara, não estava competindo com o Zezinho, ela estava competindo com ela mesma. Entendeu? Então, isso é muito importante. Ainda mais nos dias atuais, que a gente vê que a corrida está digamos que assim, está mais exposta. A gente vê pessoas começando a correr agora. A pessoa em um ano começou a correr, já fez uma maratona. A pessoa em 3 meses começou a correr, ganhou pódio. A pessoa tá ali, poxa, a pessoa acabou de começar a correr, corre mais rápido que eu, que tenho 10 anos de corrida. Mas a gente tem que parar e se comparar e tentar se superar nós mesmos. Claro que é saudável ter uma competição ou outra, mas a gente precisa primeiro pensar na nossa superação, entendeu?
Então a gente tem que parar de ficar, ó, fulano corre muito rápido, meu Deus, eu nunca vou ser igual fulano, vou desistir. Não, você precisa ser melhor do que você. Próxima corrida, você tenta ser melhor do que você. A próxima corrida, isso até é um exemplo interessante, eu vou até falar. Próxima corrida, eu vou tentar fazer um tempo melhor, só que é um percurso diferente. Então eu preciso ter essa consciência. É um percurso mais difícil, então eu preciso saber que vai ser mais difícil eu diminuir o tempo. Se eu fizer ao mesmo tempo, tá valendo. Então isso já aconteceu com a gente aqui. Teve um aluno que chegou e falou: Igor, eu quero melhorar o meu tempo, porque atualmente eu estou fazendo 10 km nesse tempo X. E 10 anos atrás, eu era 10 quilos, eu era 10 anos mais novo, eu pesava 20 quilos a menos e eu fazia o tempo tal. Aí eu te pergunto, como é que você quer fazer o mesmo tempo agora começando a treinar? Você vai ter que começar a treinar, vai ter que ver, você vai ter que se comparar a você de hoje. O Igor de hoje, como que ele vai ser daqui a um mês? E não o Igor de 10 anos atrás. Depois que você chegar aqui, ó, no mesmo patamar que o Igor de 10 anos atrás, aí você vai procurar se superar. Beleza? Outra coisa interessante aí, né? Além de você colocar pessoas na meta, pessoas assim, expor para o mundo suas metas, expor para sua família, de repente, ou para um ciclo menor, ter pessoas ali junto no mesmo objetivo, né, de concluir uma maratona, de conseguir emagrecer, de conseguir fazer os seus primeiros 5 quilômetros, se curar de alguma coisa, também é interessante. Aí você vai ter que ver se é o seu caminho ou não. O caminho da competitividade. Então, por exemplo, não aconteceu por coincidência, o tempo meu e da Bárbara foi parecido. E a nossa meta era simplesmente completar. Agora, com certeza absoluta, se a gente colocasse, o nosso tempo foi muito parecido, o nosso ritmo foi muito parecido. Se a gente colocasse, nem que seja, tipo assim, não precisa nem apostar nada, uma competição, vamos ver quem faz mais rápido? Eu digo por mim mesmo, eu não vou faltar um treino. Eu posso estar aqui morrendo que eu vou treinar. Entendeu? Então isso é o meu fator motivacional. Às vezes para você não é, tudo bem. Se você de repente vai faltar um treino, conversa com o seu treinador, ele vai adaptar tudo certinho para você poder ir em busca da sua superação, né? Já falei demais aqui. Vamos ver, a minha motivação é ser exemplo para minha sobrinha e para outras pessoas. Exatamente. Por exemplo, isso acontece muito aqui com a gente, esse negócio do exemplo. Às vezes a gente fala, por exemplo, aqui, a gente está na live. A gente não é nenhuma pessoa nenhum Neymar da vida, nenhum influenciador que vai botar 200 mil pessoas aqui na live. Mas eu sei que 9 pessoas agora estão assistindo e com certeza eu estou fazendo a diferença para essas 9 pessoas. Uma pessoa daqui amanhã vai falar: poxa, eu lembrei do papo de superação do Igor, eu vou treinar. Poxa, eu lembrei do papo de superação do Igor e eu tenho, por exemplo, um tio, um pai, uma irmã que não treina, que de repente está mal de saúde, eu vou chamar ele para caminhar amanhã. Eu vou chamar ele para andar de bicicleta amanhã. Então a gente sabe que o que a gente faz, às vezes para a gente pode não ser importante, mas a gente está sendo exemplo para outras pessoas. Então quantas pessoas não são nossos alunos, não são nossos seguidores, mas já viram um vídeo nosso correndo e falam: poxa, que legal, olha, eu quero fazer isso. Poxa, eu quero me espelhar nisso daí. Com certeza tem muita gente, por exemplo, a gente já corre há muito tempo, a gente já corre, se eu não me engano, há 10 anos. Com certeza, antes de ter o Instagram, já teve gente conhecido do ciclo familiar, do ciclo de amigos, que viu correndo e falou: poxa, que legal, vou tentar correr. Às vezes pode até não se encontrar na corrida, mas falou: poxa, eu vou tentar correr. Falou: a corrida não é pra mim não. Vou em busca de uma natação. E aí, natação. Só que isso tudo deu start lá na corrida. Entendeu? Então você buscar uma superação é bom pra você e para as outras pessoas também. Beleza? Foi meu professor de corrida, super recomendo. Paulo Chaves, amigo querido. Paulo Chaves é um exemplo também. Então, por exemplo, ele tem um problema no joelho, mas ele sempre vai lá e tenta correr, tenta fazer o treino de fortalecimento, tudo para tentar se superar. Tá um pouco sumido aí, né, Paulo? Inclusive, grande abraço aí. Quando quiser voltar a treinar, só mandar mensagem. Deixa eu ver aqui. É isso, ver esse tipo de coisa durante a prova me motiva muito. E é igual, isso aqui é até um exemplo que eu até esqueci de falar na live da Luísa, né? Que alguém comentou, tipo assim: quando eu tô desmotivado na corrida, eu sempre olho pro lado e vejo que tem alguém pior do que eu, né? E realmente isso acontece. A gente vai ver que sempre tem alguém melhor do que a gente, sempre tem alguém pior do que a gente. Então a gente sempre tem que parar e pensar: poxa, será que eu vou mesmo reclamar? Eu tô aqui correndo
eu não estou conseguindo correr mais rápido. Só que olha essa pessoa está sofrendo muito mais que eu. Meu problema é menor do que em relação ao problema dela aqui. Poxa, olha a pessoa que está lá na frente, mas ele treina mais. Então, assim, você tem que ter tem que saber estudar isso daí, né? E uma dica que eu te dou, sempre que você vê, isso acontece demais. Quem começou a correr e é jovem, isso acontece direto. Você sempre está correndo assim, e aí chega um momento da corrida que você fala, cara, eu tô morrendo aqui, mas tá vendo aquela senhorinha ali? Ou então tá vendo aquele senhorzinho? Tá vendo aquele gordinho? Ele não vai passar não, então eu vou passar ele. E o que acontece? Você não sabe, mas essa pessoa treina pra caramba e você não passa ela. Foi só essa mensagem, esse ensinamento aqui. Aconteceu comigo uma vez, eu tava correndo, era uma corrida de revezamento. Só pra eu contar uma história aqui, né? Corrida de revezamento. Era eu e outro rapaz que corria muito rápido. A gente falou, vamos tentar pegar pódio nessa corrida aqui. E aí teve uma hora que eu tava correndo assim, lado a lado de um senhorzinho. E eu tava morrendo. Que eram acho que 5 km. Tava dando a vida ali. Eu falei, cara, esse senhor não vai me passar, não vai passar, não vai passar. Quando chegou no final da corrida assim, aí eu falei, não aguento não, deixa o senhor passar. Quando ele passou, tava lá na camiseta. E isso eu não tinha corrido nem 21 km. Tava passando e aí na camiseta dele tava lá. Sou, senhor, não sei o que das quantas, ultramaratonista. Eu falei, nessa hora que eu vi, eu falei, vai embora, meu senhor, vai embora, pode ir. Vai que você já se superou muito aí, deixa eu me superar aqui. Beleza? É isso então. Helder, abraço aí. Você tá entrando no final da live, né? Mas marcando presença aqui já tá valendo. E aí eu vou reforçar para vocês aqui a nossa Black Friday, né? Então é muito interessante para você que quer começar a correr, quer se superar, seja começar no mundo das corridas, seja melhorar, ou você pode também indicar para alguma pessoa. Que a nossa promoção é o seguinte: para quem entrar no programa Meus Primeiros 5 km, que é o programa que vai te levar do zero aos primeiros 5 km, né? Na plataforma Hotmart, você vai ter o vídeo certinho dos treinos, cada treino de corrida, treino de fortalecimento, vai ter também o nosso planner. Lembrando que quem quiser o planner, manda mensagem aqui que a gente vai mandar. Vai ter todo o suporte para você correr de 0 a 5 km. Tentar fazer isso em um mês, mas caso você não consiga, tem lá as suas opções para você dar prosseguimento a isso. E quem entrar até segunda-feira vai ganhar um mês de consultoria individualizada de corrida para dar prosseguimento nesse processo de ou alcançar os 5 km, ou diminuir o tempo, ou alçar voos maiores. E para quem já corre, a gente também está com a promoção da nossa consultoria online, inclusive para quem já é aluno, certo? Se você vou falar primeiro para quem não é aluno. Se você entrar agora até segunda-feira, a gente vai adicionar um mês no seu plano. Então, seja de corrida, seja de fortalecimento, ou seja o combo. Se você entrar no de corrida, você vai ganhar um mês de corrida. Se você entrar no de força, um mês de força. Se você entrar no combo, você vai ganhar um mês de cada. E aí, você vai ganhar um mês no final desse seu plano. E para quem é aluno, pode renovar também. Então, por exemplo, Igor, eu já sou seu aluno. Eu tenho um plano trimestral, só que ele já está acabando. Posso renovar agora e ganhar mais um? Pode. Você vai renovar e vai ganhar mais um. Igor, meu plano é anual. Posso renovar e ganhar mais um? Pode. Se quiser renovar, pode renovar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da live. Vai ficar salvo aqui no Instagram, no YouTube também. Galera do TikTok também, a gente está transmitindo no TikTok. Então vai ficar salvo se você quiser mandar esse vídeo aqui para alguém que você está achando que está precisando levar um sacode assim, para a pessoa voltar a se superar, para se desafiar. Manda para essa pessoa. Beleza? Hoje a gente encerra as lives da semana, mas a gente volta na segunda-feira. Beleza? Com uma live. Juliana Bade, me ajuda aí, manda aí o tema da live, porque... sim, lembrei. Porque aqui, como eu estou usando 2 celulares e o tablet, então eu estou meio aéreo dos outros temas. Mas vai ser o tema corrida. É um esporte individual? É possível criar uma comunidade? Então, a gente se vê segunda-feira. Beleza? Não deixem de se inscrever no YouTube, de seguir no Instagram. Quem está no YouTube, segue no Instagram. Quem está no Instagram, segue no YouTube. E é isso. Acompanha lá a gente também nos stories. E acompanha que... se você quer aparecer na live, Juliana, se quiser aparecer na live, você conta aí sua história de superação. Conta aí como é que foi sua corrida no Rio de Janeiro. Pode entrar aí. Aproveita que o Helder entrou agora e ele tá precisando escutar uma... Hoje não? Beleza. Não, então deixa para outro dia. Beleza. Então, a gente se vê na segunda-feira. Mas pode continuar acompanhando a gente no Instagram, ver os stories que a gente vai postar. A gente vai fazer um treino esse final de semana. Então, acompanha a gente. Abraço. Até segunda.